Bem-vindo! Hoje eu vou contar a história sobre como as amizades longas, por um longo período de tempo, são a conexão com a nossa essência. É a história de JR. JR é alguém que me acompanhou em muitos momentos diferentes da minha vida. E nós nos conhecemos numa parada de ônibus. Nós trabalhávamos, na realidade, no mesmo local. Mas acontece que essa aproximação, essa identificação aconteceu em viagens de ônibus do aeroporto de Guarulhos até a estação do Bresser, que era uma viagem longa. E nós sempre estávamos juntos nesse mesmo ônibus. E ele mesmo se lembra de quando nós cantávamos o repertório do musical Evita na parada de ônibus. E eu sinto que foi isso que nos conectou. Foi essa conexão com esse imaginário, com esse subjetivo, com essa liberdade de se expressar desta forma, cantando numa parada de ônibus, sem se importar com o que os outros iriam pensar, mas vivendo esse momento. E isso fazia com que aquelas viagens se tornassem muito mais divertidas. Eu lembro que uma vez nós estávamos indo em direção ao ônibus, quando só de pensar em pegar aquele ônibus longo, depois uma viagem de metrô, eu falei assim, ai, eu queria ir para casa de charrete. E aí eu estava acostumada a quando eu falava esse tipo de coisa, as pessoas diziam, mas você é louca, que coisa estranha. Ou então as pessoas diziam, ah, não viaja, Daniela. Estava tão acostumada com isso que eu esperei que ele dissesse algo assim. E o que ele respondeu foi, e eu queria ir de jet ski. Nossa, eu ri muito com aquela resposta. E eu ri e eu senti essa identificação. Ele me entendia. Ele entendia esse mundo do imaginário. E eu imaginei na mesma hora a cidade de São Paulo toda inundada e nós indo para casa de jet ski. E a gente ria muito com essas coisas da gente. E aí se tornou uma amizade sólida. E durante muitos anos, ele é meu amigo assim até hoje, e ele me viu em tantos momentos variados. Ele chegou a me ver, por exemplo, no Chile, quando eu fui lá praticar ashtanga com a ajuda dele, graças a ele eu fui para lá, e ele me viu entre as minhas companheiras de prática de ashtanga. Ele viu como que eu era naquele ambiente. Ele inclusive chegou a assistir uma aula, ver como era uma aula da segunda série da prática do ashtanga, até se assustou com aquilo. Nós também fomos para a Índia, ele se lembrou de mim, ele sabia que eu gostava e queria muito, tinha esse sonho de ir para a Índia. Então, quando surgiu uma oportunidade, ele me chamou e nós vivemos também aventuras muito engraçadas lá na Índia. E aí, às vezes eu, como sou assim, uma buscadora do autoconhecimento, eu gosto muito de saber sobre mim mesma. Às vezes eu mesma me sinto perdida e já aconteceu de eu ligar para ele e perguntar, olha, nessa situação, o que você acha de mim? E ele me dá um retorno, ele me ajuda. Ele já me ajudou tanto que teve uma vez que ele, no Messenger, no computador, a gente conversando, ele disse, como é que você está? E eu respondi, estou deprimida. E ele respondeu então assim, vem pra cá? Eu disse, vou. Eu em Recife e ele em São Paulo, né? E aí chegou o link com a passagem aérea eletrônica comprada, que ele comprou e no mesmo momento me mandou. E ele me ajudou muito naquele final de semana, no momento que eu estava precisando. Então, JR é um amigão. E o que eu quero falar sobre essa coisa da conexão com a essência também é que esse ano, em março, eu fui para o seminário de alta performance na Califórnia, do Brendon Burchard. E o JR foi comigo, porque eu tinha um bilhete extra. E eu disse, você quer ir? E ele foi. Não sabia nem do que se tratava muito bem, mas foi. E aí, quando chegou lá, ele assistiu ao seminário comigo. E o Brendon Burchard falava muito assim, bring the joy! Ele falava muito sobre essa coisa de nós gerarmos a alegria, a diversão. E teve um momento que o Brendon Burchard falou assim, se você perdeu essa joy, essa alegria, essa diversão, traga de volta. E JR teve um momento que ele olhou pra mim e ele disse, é isso que você é joy. E realmente, você não tá tão joy ultimamente. E ali foi muito importante para mim, fez toda a diferença. Porque como ele é esse fio condutor a toda uma história da minha vida, eu pude ver através dele que eu realmente não estava sendo toda aquela joy que eu era e que eu fui durante tanto tempo. E aí, isso foi importante para eu resgatar e me conectar e voltar a ser eu mesma.
voltar a ser essa essência, que é essa alegria, essa diversão. Então, gratidão, meu amigo JR, muitos chamam ele de Júnior, de Custódio, mas para mim ele vai ser sempre aquele JR do aeroporto. E gratidão então por ser essa conexão com a minha essência, gratidão por estarmos amigos, mesmo com interesses diferentes que apareceram nas nossas vidas, mas a amizade sólida persiste até hoje. Grata, e no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha parceira perfeita e vou falar para vocês como é possível construir uma parceria ideal. Gratidão, até o próximo vídeo.